Nesse vídeo, vamos falar sobre fatores de risco para a doença arterial coronariana, a famosa DAC. Então, se você é enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante de alguma dessas áreas, esse vídeo é para você. Então, vem comigo! Olá pessoal, Helder aqui, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo. Isso mesmo, eu trago aqui um levantamento feito nos Estados Unidos, onde diz que a doença cardíaca é a primeira causa de morte nos Estados Unidos. Estamos falando de uma estatística americana feita por esse centro de pesquisa, onde foi constatado que cerca de 950 mil americanos morrem de doença cardiovascular a cada ano. Isso representa cerca de uma morte a cada 33 segundos. 400 mil a 460 mil americanos morrem de doença cardíaca em um departamento de emergência ou antes de chegar a um hospital a cada ano. Isso é muita gente. E tem mais, quase um quarto da população americana tem algum tipo de doença cardiovascular. A doença cardíaca coronária é a primeira causa de invalidez prematura e permanente entre os adultos trabalhadores. Como podemos ver nessa estatística, a probabilidade de encontrar um paciente que precise de suporte básico de vida ou suporte avançado de vida em cardiologia é muito alta. Bom, gente, nesse vídeo vamos estar falando sobre os fatores de risco para a doença arterial coronariana, beleza? Então, se você é novo por aqui e está gostando do que está assistindo, então toca o dedo aí no like e se inscreve no canal. Sua inscrição vai ajudar no crescimento desse canal, fazendo com que essas informações cheguem também a outros colegas enfermeiros. Tudo certo? Vamos lá. Fatores de risco para a doença arterial coronariana. Antes de falar diretamente sobre os fatores de risco, é importante que se saiba que os distúrbios cardiovasculares, como o nome mesmo já diz, representa um conjunto de doenças e condições que envolvem o coração e os vasos sanguíneos. A doença cardíaca é um termo geral que se refere à condição que afeta o coração. A doença cardíaca coronária, a DCC, refere-se a doenças das artérias coronárias e suas complicações resultantes, tais como angina e infarto agudo do miocárdio. A doença arterial coronária afeta as artérias que suprem os músculos cardíacos com sangue. Inclusive, se você quiser se aprofundar no assunto infarto agudo do miocárdio, vou deixar no card logo acima um vídeo bem bacana sobre esse assunto. Depois dá uma conferida lá, ok? Vamos lá. A prevenção da doença cardiovascular requer o manuseio de fatores de risco. Esses são traços e hábitos de vida que podem aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma doença. Os principais fatores de risco têm 3 critérios. Sim, Helder, quais são esses critérios? Me conte aí. Bom, o primeiro é alta frequência em muitas populações. O segundo, impacto independente significativo no risco de doença cardíaca coronária ou acidente vascular cerebral. E terceiro, o tratamento e controle dos fatores de risco resultam em riscos reduzidos. Bom, alguns fatores de risco podem ser modificados. Fatores de risco que não podem ser modificados são chamados de não modificáveis ou fatores fixos. Fatores de risco modificáveis podem ser mudados ou tratados. Acredita-se que os fatores de risco contribuintes levam a um risco aumentado da doença cardíaca, mas seu papel exato ainda não foi bem definido, correto? Bom, gente, então estamos falando de 3 tipos de fatores de risco.
os fatores de risco fixos, ou seja, os não modificáveis, os fatores de risco modificáveis e os fatores contribuintes. Os fatores fixos são hereditariedade, raça, sexo e idade. Não se preocupem que vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, ok? Os fatores de risco modificáveis, ou seja, aqueles que podemos modificar ou evitar, são, anotem aí, a hipertensão, níveis elevados de colesterol sérico, uso de tabaco, diabetes, inatividade física, obesidade e a síndrome metabólica. Já os fatores contribuintes, podemos citar o estresse, marcadores inflamatórios, fatores psicossociais e ingestão de álcool. Bom, gente, após citarmos todos os fatores de risco, vou falar um pouco mais sobre cada um deles para que vocês consigam melhor entender como eles agem nesse processo. Tudo certo? Bom, vamos começar pelos fatores não modificáveis, ou seja, aqueles que não conseguimos interferir. Bom, o primeiro deles é a hereditariedade. Uma história familiar positiva tem um papel importante no desenvolvimento de doença cardiovascular e afeta alguns fatores de risco modificáveis. Quanto mais cedo o aparecimento em um parente de primeiro grau, maior o risco da doença cardiovascular. Exemplos de parentes de primeiro grau podemos citar pais, filhos e irmãos. Mas Helder, quer dizer que se minha mãe tiver uma doença arterial coronariana, eu também terei? Não necessariamente. Porém, sua chance de ter uma é bem maior do que quem não tem uma mãe com esse problema. Ok? Bem, tem a raça e a etnia, né? A doença cardíaca é a principal causa de morte em índios americanos e nativos do Alasca, negros, hispânicos e brancos. Precisamos olhar diferenciado para nossos pacientes com essas etnias. Tudo certo? Bom, o próximo é o sexo. A incidência de doença coronariana cardíaca em homens é semelhante à que ocorre em mulheres 10 anos mais velhas. Ou seja, em homens e mulheres da mesma idade, as chances da doença são maiores nos homens. Ou seja, pior para nós homens. Já a idade não preciso nem falar, não é, pessoal? A incidência da doença cardiovascular aumenta de forma importante com a idade. Ou seja, quanto mais velho, maior são as chances de adquirir a doença. Vamos agora para os fatores modificáveis. E a hipertensão arterial é a primeira delas. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para a doença cardíaca, acidente vascular cerebral e doença renal em estágio final. Isso não temos nem como discutir. Sendo que a pressão arterial de um adulto é considerada normal quando a pressão sanguínea sistólica for menor que 120 milímetros de mercúrio e a diastólica inferior a 80 milímetros de mercúrio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o risco de doença cardiovascular dobra a cada aumento de 10 pontos na pressão sanguínea diastólica ou 20 pontos na pressão sanguínea sistólica. Se vocês querem aprofundar mais nesse assunto, eu tenho esse vídeo aqui que vou deixar logo acima, que é bem legal e vocês vão gostar. Confiram aí depois, tudo certo? Bom, gente, continuando, também é fator de risco os níveis elevados de colesterol sérico. O aumento do colesterol sérico e dos níveis de triglicerídeos estão associados ao risco aumentado de doença cardíaca coronária, ou seja, aqueles que envolvem as artérias do coração. Mas Helder, isso não ficou bem claro. Bom, para melhor entendimento, vamos pensar que o excesso de colesterol no sangue vai se depositar nas artérias coronárias, causando a sua obstrução parcial ou total, evoluindo assim
as doenças cardíacas coronárias, como a angina e o infarto agudo do miocárdio. Diminuindo os níveis de colesterol total e os níveis de LDL significativamente, reduz-se o risco desses agravos. As lipoproteínas de alta densidade, ou HDL, ou seja, o colesterol bom, como dizem por aí, ajudam a remover o colesterol do sangue, evitando o depósito desse colesterol nas paredes arteriais. O aumento da atividade física e a diminuição do peso contribuem para aumentar a concentração de HDL no sangue. Veja que maravilha! Bom, gente, já o uso do tabaco, né? O que vamos falar sobre o tabagismo? Bem, o tabagismo eleva o risco de doença cardíaca e vascular periférica, ou seja, doença nos vasos que suprem de sangue os braços e as pernas. A probabilidade de um ataque cardíaco aumenta 6 vezes nas mulheres e 3 vezes nos homens que fumam pelo menos 20 cigarros por dia, comparados com pessoas que nunca fumaram. Ou seja, se você fuma, parceiro, você tem de 3 a 6 vezes mais chances de ter um ataque cardíaco a depender do seu sexo. Pesquisas mostram que o fumo lesa a camada interna dos vasos sanguíneos e acelera o processo de aterosclerose. As substâncias no cigarro afetam os níveis de fibrinogênio, aumentando a coagulação. A nicotina também aumenta a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. A interrupção do ato de fumar reduz o risco de doença cardíaca em 50% apenas no primeiro ano. Entre o segundo e o sexto ano, o risco de desenvolvimento de doença cardíaca coronária é semelhante à de um não fumante. Ou seja, gente, um santo remédio parar de fumar. Mas vamos para frente, que atrás vem gente. Bom, pessoal, vamos ter que fazer uma pequena interrupção nesse vídeo, pois o mesmo já se encontra com muita informação. Mas não se preocupe que vamos ter a continuação do vídeo número 2, que será divulgado logo em sequência. Não deixe de acompanhá-lo, beleza? Te vejo no vídeo número 2. Até lá!